Vamos lá. Falamos sobre o roteador USG, né, um roteador especificamente elaborado para redes Unify para ser gerenciado através da controladora. Agora nós vamos falar da segunda opção, que seria o roteador Edge Router. O roteador Edge Router, o nome já diz, né? Então vamos elencar aí os três fatores importantes, as três perguntas que eu comentei inicialmente no vídeo. Seria: o que é o equipamento? Um roteador, né? Isso é bem claro, é bem lógico, é óbvio. Este modelo que eu estou mostrando para vocês é um modelo bem pequeno, bem compacto, é um modelo de bandeja, é um modelinho de um equipamento com processamento baixo também. No entanto, para a aplicação que lhe cabe, é bem interessante. Neste caso, a gente tem 5 interfaces, um pouquinho diferente do roteador USG. Aqui a gente tem 5 interfaces que podem ser tratadas de formas diferentes. Eu posso entrar com uma internet em uma interface, uma segunda internet numa segunda interface e 3 interfaces secundárias ou intermediárias que eu posso criar a minha rede local, a minha rede LAN. Além disso, eu ainda posso alimentar através dessa primeira porta esse equipamento de forma a utilizar o padrão PoE. Ou seja, eu alimento o hardware com um padrão PoE e também posso, esse é chamado PoE-in, e também posso utilizar a quinta porta, que seria uma porta PoE-out, ou seja, eu posso alimentar um outro equipamento, desde que a minha corrente seja condizente, ou seja, a minha alimentação tenha a voltagem especificada, e eu também tenha a amperagem condizente para ter corrente para alimentar este equipamento e também alimentar, obviamente, um próximo equipamento. Então, a soma dessas duas amperagens, obviamente, né, do consumo desse equipamento mais o segundo equipamento, tem que ser menor ou igual à amperagem, que é a capacidade da fonte que vai alimentar esse camarada, seja a fonte ou seja o próprio padrão PoE. Então, de nada resolve eu ter um equipamento que consuma mais potência e eu tenha uma alimentação menor. Então, obviamente, eu vou encontrar problemas. Esse é um outro assunto. Então, aqui a gente tem a forma que esse roteador trabalha. É um roteador simples, ele pode também ser alimentado através de uma fonte externa ou, como eu já disse, pelo padrão PoE. Bom, qual é a aplicação deste roteador? É uma aplicação idêntica à aplicação do primeiro roteador, o USG. É um roteador, ou seja, eu vou gerenciar uma rede, eu vou tratar uma rede de forma técnica, com firewall, fazendo NAT, criando uma VPN, fazendo um site-to-site, uma VPN IPsec, por exemplo, criando condições e regras para tratar, gerenciar, administrar a minha rede. Um servidor de DHCP da mesma maneira. Só que a forma de você gerenciar esse equipamento é um pouquinho diferente. É através de uma interface web. Você acessa o endereço IP desta interface e faz o gerenciamento pela interface web, lá pelo padrão do protocolo HTTP. Então, essas são as formas de a gente acessar os equipamentos. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho só destas telas também. Vamos lá? Bom, então aqui nós iniciamos com a interface web da Edge Router, onde nós vamos acessar a interface gráfica do equipamento, um pouquinho diferente, né, da USG. Nós trabalhamos com a interface web também, no entanto, a gerência é totalmente independente. Na configuração da linha USG, da linha Unify com o roteador USG, nós temos a interface gráfica também através do navegador, porém, acessando pela controladora. Então, aqui nós temos a interface web também, mas uma gerência totalmente independente. O roteador ele não está integrado com a controladora. Então, para você gerenciar uma rede, por exemplo, Unify, ou mesmo que seja uma outra rede qualquer, com a interface do roteador Edge Router, você vai precisar fazer
todas as configurações de forma independente. Então aqui a gente tem todo o conteúdo, tá? Então na dashboard a gente consegue visualizar aqui alguns parâmetros, né, das interfaces que eu quero gerenciar. No caso aqui a gente está utilizando somente as duas, a interface ETH0 e a ETH1, onde a ETH0 foi implementada como link e a ETH1 é parte da minha rede local. Então a minha rede de internet ela foi recebida com um determinado endereço IP e aqui eu tenho condições de configurar, configurações voltadas à interface física ou à interface lógica, né? Eu tenho total gerência, se eu vou utilizar DHCP client ou se eu vou utilizar um endereço de IP estático, se eu vou ativar ou se eu tenho uma alimentação via PoE ou não, tamanho do pacote, bom, enfim. Daí em diante a gente tem toda a configuração padrão. Assim como a interface local também, nesse caso ela faz parte de uma switch, né? E eu não tenho atribuição de endereço IP diretamente na interface, mas tenho sim para a rede e os serviços que vão ser agregados a ela. Bom, aí a gente tem alguns recursos também de uma análise prévia de tráfego, que também me informa o volume de consumo do equipamento. Tenho a tabela de rotas, onde eu posso criar uma rota estática. Posso até criar, ao invés de utilizar uma rede para gerenciar serviços de DHCP, trabalhar com uma rede OSPF, que a gente vê lá, por exemplo, no curso UBRSS. Trabalhar também com o roteamento BGP, que a gente não utiliza a interface gráfica para fazer configuração do BGP, somente a linha de comando. Aí a gente entra aqui no command line para poder acessar os recursos, né? Até uma forma de exemplificar como acessar o equipamento por aqui. Então, uma vez dentro do roteador, eu posso simplesmente ter acesso a qualquer recurso externo, né? Nesse caso aqui eu estou tentando pingar o DNS lá do Google, e a gente tem saída, posso traçar uma rota para ele também, né? Para poder identificar qual é a rota que ele está utilizando nesse momento. Então, daí em diante a gente tem acesso à interface também CLI, ou seja, interface por linha de comando. Aí nós temos também, um pouco mais adiante, a configuração de firewall, enquanto ele vai carregando aqui a rota, né, só para ser exibido, mas isso não é relevante nesse momento de apresentação. A gente tem toda a estrutura do firewall também, tá? Por exemplo, os redirecionamentos de porta, né, caso eu queira originar um redirecionamento de porta, caso eu queira criar uma regra de firewall, de entrada, de saída ou de passagem, estruturar o meu NAT, nesse caso a gente já está atrás de um NAT, então eu posso fazer um NAT somente de alguns serviços ou de alguns protocolos, né? Eu tenho, enfim, diversas possibilidades de gerenciar o meu firewall. Aqui é só um overview mostrando as diferenças, né? O DHCP Server, onde a gente tem como tratar lá as configurações de quem pegou o endereço de IP. Então, eu tenho lá um equipamento só que pegou o endereço de IP, 10 que pegaram, 200 que pegaram, enfim. Então, a gente tem toda a administração nas mãos. VPNs, caso eu tenha uma VPN de um protocolo PPP qualquer, ou de uma conexão IPsec. QoS, posso fazer também diversas funções, não só um limite de banda, um limite de velocidade, mas posso também atribuir uma série de funções a ele. Controle de usuários, enfim, eu tenho vários aspectos. O nosso objetivo era só mostrar, fazer um comparativo das interfaces. Então, a interface é totalmente independente. Então, vale aqui a nossa dica para que a gente possa entender os conceitos entre um roteador e outro roteador nessa implementação fundamental. Talvez isso seja primordial no momento de tomada de decisão. Bom, maiores detalhes, pessoal, né? Consultem lá o site da Intelco, onde você tem todos os recursos lá de cursos, assessoria, consultoria. Se você precisa de uma assessoria ou de um projeto, você pode consultar a gente. Quer um treinamento? A gente também oferece um treinamento. Essa linha UbiKit ela é um pouco extensa. Então, nós falamos de USG, que contempla um pouquinho no curso de Unify,
A Edge Router já contempla aqui, na parte de UBRSS, que já entra em roteamento, mas utilizando a Edge Router para roteamento, seja o SPF ou o BGP, no caso aqui do BRSA. Mas nós temos também os treinamentos telepresenciais ou os e-learnings. O treinamento e-learning, a gente tem um treinamento básico aqui sobre roteamento, tratando de Edge Router. Os treinamentos e-learning são gravados, você assiste às gravações, tem acesso ao portal, plantão de dúvidas, a todos os vídeos, a todas as rotinas, laboratórios, mas ele é gravado, né? E o curso EAD telepresencial é ao vivo, né? E esses cursos são também online, porém ao vivo. Caso você tenha disponibilidade, opte sempre pelo presencial, que ele vai te trazer um teor muito mais rico em informações. Bom, espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos aí relevantes no comparativo dos equipamentos, né, do SG e do Edge Router, e a gente fica à disposição com outros vídeos também trazendo informações de overview para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.